Como fazer uma muda de rosa. Hoje no Vale Agrícola vamos atender a este que é um dos principais pedidos dos nossos espectadores. Quando você tem a rosa lá no ponto que você vai colher, aqui como essa rosa ela é mais comercial, a gente vai colher ela um pouquinho mais do que está aqui. A gente vai trazer, mas quem tem a flor aberta, ela também pode ser colhida. Olá, seja muito bem-vindo ao Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Show tecnológico Cooper Campus é marcado por assinatura para a construção de uma usina de etanol. E acredito que vai ter um grande sucesso em todo o estado e vai ser fornecido esse produto não só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil. Vamos mostrar ainda a coleção de pimentas. Lançamento de variedade granífera, ovelhas crioulas e muita tecnologia lançada no evento em Campos Novos. A esteira proporciona maior estabilidade de colheita e o fato também de menos compactação de solo, né? Maior área de tração e menos compactação de solo. Você vai conhecer o seu João Wilke, um agricultor de 82 anos, conhecido pelos improvisos que faz e que mesmo com a idade avançada ainda cuida do cemitério da comunidade. Diz que a enxada vai muito mal para a coluna, mas eu não me importo. Eu acho que estar sentado cuspindo no chão por aí é muito pior, né? Incomodando o Silvio, né? No Top 10 2024, a medalha de prata, a repercussão do ranking do ano passado que cativou o público. É a entrega da estátua do branco no cemitério no Rio Grande do Sul. Vamos mostrar a colheita da maçã e vai ter torta francesa misturada com sabor catarinense, uma tartatã de cebola. Tradição francesa, geralmente feita com maçã, né? A gente vai fazer com a cebola. Ela não vai ser totalmente doce nem totalmente salgada. E o chimarrão já está pronto. Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. O maior show tecnológico de Santa Catarina aconteceu nesta semana em Campos Novos. Com mais de 190 empresas participando e mais de 20 mil visitantes, o evento da Cooper Campus mostra tudo o que está vindo por aí para o agro. Um show de agricultura, tecnológico, mas ao mesmo tempo com resgate das raízes. O evento da Cooper Campus no celeiro catarinense, que é Campos Novos, tem este lema em 2025, das origens para a nova geração. E foi isso que a gente pôde acompanhar. Mais de 20 mil pessoas passaram pelo espaço e muitas famílias. Trabalham na roça ou vieram só para... Sim, meu marido é produtor rural, planta soja. E veio trazer as netas, então? Sim, a gente tem que trazer as crianças, né, para ir começando a gostar também, né, do agro. Aqui está, inclusive, a Isabelle. Isabelle, eu tenho 3. O primeiro dia do show tecnológico foi marcado pela presença de autoridades estaduais e federais. O governador do estado, Jorginho Melo, e o presidente da Cooper Campus, Luiz Carlos Quioca, assinaram um protocolo de intenções para viabilizar a implantação da primeira indústria de etanol de Santa Catarina. A planta deve processar 250 toneladas de milho e trigo por dia e gerar também DDG e óleo. E é a primeira indústria de etanol de Santa Catarina. Então, nós somos pioneiros nesse segmento aqui em Santa Catarina e acredito que vai ter um grande sucesso em todo o estado e vai ser fornecido esse produto não só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil. Foram 210 estandes, grande parte voltada para as inovações tecnológicas. Uma das atrações quando o assunto é grão foi esta planta, que na fase de desenvolvimento se assemelha até ao nabo forrageiro. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo nunca viram esta planta aqui. O nome é carinata e é uma promessa, né, Antônio? Sim, a carinata é uma planta de cobertura com rentabilidade.
ela se encaixa no sistema de rotação de culturas do produtor, sistema outonal e invernal, excelente para rentabilizar as áreas, vai muito bem no encaixe de rotação de culturas depois da soja e pré-milho e pré-soja também lá na frente. Então o foco é produção de grão. O foco é produção de grãos, esse grão é todo exportado hoje para França e Bélgica, lá ele é processado, feito refino para a produção de bioquerosene. Esse bioquerosene ele se transforma em combustível sustentável de aviação e ajuda a comunidade internacional da aviação comercial a reduzir as emissões de gás carbônico. Nós temos aqui então os grãos da carinata já formados, que eles têm em torno de 43% de óleo e uma expectativa de rendimento conservadora de uma lavoura de carinata fica em torno de 25 sacos por hectare. A Cooper Campos se destaca pelo trabalho com os grãos. Só nesta área são mais de 30 variedades de soja testadas a campo. Os produtores sempre buscam por lançamento, então esse ano a gente tem desde ciclos precoces, que é o caso da Imune, que é uma cultivar da Brasmax, cultivar bem procurada aqui no evento, até as cultivares de ciclo mais longo. Então a gente tem opções da Golden Harvest, que é uma empresa nova de semente, tem a opção da 616, que é da Soitec. Então hoje Cooper Campos aí com um planejamento de fazer 2 milhões de saco, então nessa safra. Hoje a gente trabalha com 65 cultivares, então tem muita coisa para mostrar para os produtores. Dos grãos para as máquinas, esta é uma vitrine tecnológica do que está chegando ao campo. Esta colheitadeira tem, ao invés de pneus, um sistema de esteira. A esteira também proporciona maior estabilidade de colheita e o fato também de menos compactação do solo, né? Maior área de tração e menos compactação de solo. Também a máquina com graneleiro, maior graneleiro do mercado hoje, um graneleiro de 220 sacas. Maior vazão de descarga, uma descarga de 81 segundos, então uma descarga bem rápida. É para você ter eficiência no campo, né? E o drone, que até poucas edições era novidade, segue ganhando a atenção do público, só que com modelos mais modernos e eficientes. O Agras T50 ele tem algumas particularidades que o T25, o T20, o T40, que são modelos antigos, não tinham, que é a grande qualidade na aplicação, na leitura do solo, então ele te passa muita segurança, risco de acidente ficou muito pequeno, que antigamente nós tínhamos muito problema com acidente, da leitura, dos obstáculos, hoje não tem esse problema. O campo também teve como destaque o maior espaço para as hortaliças, das berinjelas ao pimentão, tomates, abóboras e com destaque para a busca de produção em menor espaço, como este melão vertical. Como é que tu fez isso dar certo? Hoje nós fizemos uma estrutura com fitilho, tem o arame aqui e arame aqui, e o fitilho. Então a gente puxa o fitilho de uma ponta para o outro, faz a costura dele, e aí a partir do momento que o melão estiver mais pesado, eu posso colocar numa rede dele aqui e amarrar no arame. Coisa tranquila, fácil, né? Assim eu faço com isso, assim eu faço com pepino, assim eu faço com abobrinha, dá para fazer tudo bem tranquilo. O que também atraiu os olhos do público, das crianças aos adultos, foram os animais. Entre as diferentes raças, campeões e feiras, com os donos ali do lado, tirando dúvidas e compartilhando curiosidades da criação. Os porcos também chamaram a atenção, tão confortáveis que parecem alheios à multidão lá fora. A nossa ideia é mostrar mesmo todos os processos que a gente tem dentro da cooperativa, né, na suinocultura, desde a matriz, né, na lactação, juntamente com os animais de creche. Este outro estande foi destinado para criadores de cabras, como a raça Boer, e também as ovelhas. Seu Arnaldo é criador da crioula há 46 anos. Sempre a ovelha crioula, a gente usa dela o pelego ou a lã, e a carne muito saborosa. Isso que fez o senhor querer investir nesse tipo de ovelha? Sempre trocando o carneiro para não haver consanguinidade, e sempre tirando boas matrizes, bons reprodutores. Entre os órgãos de pesquisa parceiros do evento está a Epagre, que trouxe soluções para hortas e inclusive uma coleção de pimentas. Nós temos a jalapeno, que é uma pimenta mexicana. Nós temos a habanero também, que é uma pimenta mexicana. E temos a pimenta escorpião, que é uma pimenta americana. E temos também pimentas brasileiras, que é as mais conhecidas, como o dedo de moça e as pimentas malagueta.
agora eu vou conversar com essas presenças ilustres aqui do campo. Primeira vez em Campos Novos ou tinham vindo alguma vez pra cá? Então, nós estamos muito felizes de estar aqui. Ano passado nós já veio aqui, né? Gostamos demais e esse ano estamos de volta aqui, ó. Fiquemos aqui 2 dias e se Deus quiser, ano que vem nós vem de volta, né, parceiro? Exatamente. Feliz demais de estar aqui em Santa Catarina, nossa terra natal. Nós somos de Santa Catarina, hoje estamos morando no Mato Grosso, mas se criamos em Santa Catarina. E com a missão de levar o agro para o mundo. Exatamente. Não tem nada mais satisfatório que isso, nós chegar aqui, ter esse carinho da moçada aí junto com nós, tá? Onde a gente vai, graças a Deus, é um sucesso total. No fim do dia chega com o sorriso meio amarelinho, já assim, até cansado. Chega a tagaço o sorriso, moçada. Chega a estar no automático assim já, mas é uma besta, fica feliz demais de receber a moçada. A edição de 2025 é carbono neutro. Todas as emissões de gases do efeito estufa são compensadas com a aquisição de crédito de carbono. A intenção é incentivar a consciência ambiental de técnicos, parceiros e produtores. Para mostrar as tecnologias, a inovação, né? Focado principalmente para o produtor vir aqui e levar o conhecimento que necessita para a sua propriedade. Então a gente vai iniciar agora explicando para vocês como fazer uma muda de estaca de roseira. Quando você tem a rosa lá no ponto que você vai colher, aqui como essa rosa ela é mais comercial, a gente vai colher ela um pouquinho mais do que está aqui. A gente vai trazer, mas quem tem a flor aberta, ela também pode ser colhida. Olhem a planta de cima, que nós temos folhas para o lado de dentro, lateral, lado de fora. Aqui vai sair um broto, se vocês observarem, ó, tem uma geminha que vai crescer para dentro. Eu sempre vou deixar, quando for fazer a poda, a última geminha sempre ou para o lado, para baixo, como está essa aqui, ó. Eu deixo uma geminha para o lado de baixo ou lateral, sempre fazendo a poda lá embaixo. Nós vamos contar 1, 2 gemas. O lado grosso da tesoura fica para o lado que eu vou tirar do galho. O corte eu vou fazer ele um pouco atravessado, logo depois da gema, dessa forma aqui, ó, tá, ó. Corte em bisel, que o pessoal fala, ou o corte atravessado. E eu já deixei pronto a poda dessa roseira. Se eu quisesse trazer um broto para cá e ampliar na próxima poda para cá, eu posso vir aqui e fazer essa poda aqui. Bom, pessoal, então nós colhemos uma haste aqui para preparar agora para fazer a muda dela, tá? Então, nós vamos deixar ela agora num volume de 1 a 2 dedos de água numa vasilha. Aqui são 200 ml. Nós vamos trabalhar com 10% de açúcar, que é um ótimo enraizador. Nós vamos trabalhar com 10% de fermento natural. Mexer bem na água bem gelada. Se puder colocar gelo, melhor ainda. Às vezes lá no campo nós não vamos conseguir isso. 10% de açúcar e 5% de fermento, nós fizemos 24 horas antes e deixamos ela aqui de molho para ser utilizada depois na hora de fazer o plantio da estaca, tá? Para nós deixarmos a estaca de molho, água gelada, se possível gelo também, com 10% de açúcar, aí sim nós vamos mexer bem. Sempre mexer no sentido horário, que dá mais uniformidade, fica mais homogênea a mistura. A água gelada pronta. Agora nós esterilizamos de novo. Sempre borrifar toda ela, não só a lâmina. A mão. Quem vai trabalhar com estacas, propagação, é muito importante vocês trabalharem com luva, tá? Porque a nossa mão vai suar. Então nós temos sais. Esses sais vão inibir ou vão desidratar esta haste e vai prejudicar. E principalmente quem tem problema de ácido úrico, esse ácido inibe muito a brotação da roseira. Então, para evitar o ácido úrico ou os sais que vai ter na transpiração, a luva ela nos contribui muito para o pegamento dessa planta aqui. A planta ela não tem raiz, essa estaca aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eliminar as folhas, né? Como essa mudinha ela já estava em descanso 24 horas, agora então a gente tira daqui, nós vamos tirar as folhas
Por que tirar as folhas? Porque as folhas, elas desidratam muito a planta. E aí eu tenho perda de água e dificulta o enraizamento da planta. Então, tirar as folhas vai nos dar um auxílio muito bom nessa questão aqui. Agora, aonde cortar para preparar essa estaca? O bom, rosas normais, trabalharmos estacas de 30 centímetros, 25, 30. As rosas que têm espaço entre uma gema e outra, tem 2 dedos, 25 a 30 centímetros a estaca. Aquela gema que entre uma folha e outra tem um espaçamento de até 1 dedo, a gente pode trabalhar de 15 centímetros, mais ou menos, o comprimento da estaca. Agora, como eu vou preparar o corte dessa estaca? Tem pessoas que cortam em forma de bisel, atravessado como está aqui. Vai ter raiz só na ponta, dificulta a raiz para cima. Então, pessoas que cortam longe da gema, longe. Isso aqui seca, depois fica um foco de doença para entrar na planta. Então, o que é o ideal? Logo abaixo da geminha, eu faço um corte reto, para que eu tenha uma maior quantidade de raízes saindo. Feito isso, vou pegar mais ou menos em torno de uns 25 a 30 centímetros e vou fazer um corte logo depois, para ela cicatrizar. O lado da navalha fica para o lado que eu vou aproveitar. Ó, logo depois da gema, faço o corte. Aqui eu tenho uma estaca pronta para fazer enraizamento, para produzir roseiras. Tira ou não tira os espinhos? Tudo onde eu provocar ferimento desidrata e dificulta o pegamento da... Então eu vou manter os espinhos, não tem necessidade do porquê tirar. Essa estaca aqui está pronta, eu posso deixar ela de molho na água mais um pouco, aqui meia hora, 20 minutos, para dar mais uma boa hidratação. A técnica de fazer o plantio dela, tanto no vaso quanto no solo, vai seguir a mesma forma. Eu vou deixar 2 geminhas fora só e todo o restante eu vou enterrar. Porque eu vou ter uma área maior em contato com o solo, o substrato e para o enraizamento. Isso aqui vai nos dar um ganho muito bom. O bom é sempre fazer isso e deixar ela plantada num ambiente que tenha claridade, mas que não pegue sol direto. O bom de fazer a muda da roseira é sempre nós pegar os meses de maio a setembro, aonde tu tem uma condição climática melhor, mas eu posso fazer todo o ano. Por isso que nós estamos antecipando essa dica para vocês poderem se organizar. E muitas vezes vocês vão ter uma rosa boa que querem multiplicar, vocês podem fazer isso durante o ano todo. Tanto o solo quanto o substrato ele tem que estar bem fofo, como é o exemplo que nós temos aqui. Ó. Por quê? Olha o tanto que eu vou ter que colocar no solo ou no substrato. Nós vamos trabalhar com 1 colher de sopa de remineralizador de solo, pó de rocha, que contribui. Vamos largar em volta AS infantil. Ele é fantástico. Ele ajuda no enraizamento, ele contribui na proteção e sanidade e é um indutor de resistência na planta. Então, se vier fungos se alimentar da raiz da planta para prejudicar a planta, ele vai proteger. Eu posso colocar ele inteiro ou posso esmagar ele e colocar junto com o pó de rocha. Olha aqui, ó. Vou largar junto ele aqui dessa forma. Agora eu vou introduzir a haste da roseira, deixando 1 ou 2 hastes fora. Feito isso, vou pegar aquela solução, fermento mais açúcar. Isso aqui é um excelente enraizador, meu povo, olha só. Vou puxar a terra, afirmar, para que ela fique bem firmezinha, ó. E vou complementar agora um pouquinho de adubo mineral purificado, que ele não tenha um índice salino tão alto. Nós vamos fazer um suco e vamos largar gradativamente de 4 a 5 gramas. Por quê? São adubos de liberação lenta, estamos falando aqui de 5 a 6 meses para liberar todo ele. E aí então nós completamos agora com um pouco mais de água, umedecer bem esse substrato. Vou completar com substrato, mais uma umedecida. E a chave de ouro, a cobertura com palhada para não deixar o solo aquecer demais ou formar aquele cascãozinho que nós vamos encontrar aqui no substrato. E quando eu irrigar, essa água vai ter uma melhor capilaridade. Nós vamos agora proteger o corte também, isso é importante. Pó de canela,
fantástico. Nos traz uma proteção muito boa. Ou creme dental. Quem tiver creme dental pode colocar também. Essa mudinha aqui, ó, dependendo da época do ano que a gente faz ela, em torno de 60 a 90 dias, nós já vamos escolher o primeiro botão floral, pelo manejo, pela nutrição e pela condição da planta. Dica legal para vocês, para quem é amante aí de flores, principalmente de rosas. E daqui a pouquinho, a disposição e a criatividade de fazer gambiarras do seu João. Para tudo, ele dá um jeitinho na roça. A gente vai mostrar um pouquinho mais. Já já estaremos de volta. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. Você precisa de segurança energética. Conheça os geradores de energia Getz. Com tecnologia inteligente e desenho robusto, nossos geradores são a solução perfeita para o agronegócio, indústria, comércio e residências. Duráveis e potentes, eles garantem energia contínua quando você mais precisa. Chega de interrupções inesperadas. Escolha Getz e não deixe que a falta de energia atrapalhe seus planos. Colhedora de forragens Bocuda Solution. Solução completa para o corte de silagem. Com exclusivos sistemas de processamentos de grãos, Cracker e Rapeseed, que garante a qualidade do picado e rendimento da silagem, proporcionando excelente qualidade na alimentação do seu rebanho. Entre em contato e saiba mais. Roar. A inovação que o campo precisa. Para tudo nesta vida se tem um jeito. Parece que este é o lema de vida do seu João, que você vai conhecer agora na reportagem. Coloca e dá uma apertadinha para ela ficar na areia, ó. Agora pode dar um vento aí que não tem perigo, ó. Não voa fora. E aí todo o cemitério aqui, essa parte aqui está 100% ecológico. Tão simples quanto parece, é a melhor forma de descrever os vasos ecológicos que o seu João, morador do município de 15 de Novembro, no Rio Grande do Sul, criou. Tudo para facilitar a organização do cemitério da comunidade, que ele administra de forma voluntária. Aos 82 anos, o agricultor, também conhecido como Tio Patinhas ou João Velório, ainda se dedica à propriedade rural, onde também inventou um jeitinho de colher mandioca e até o portão da horta é automático, por assim dizer. Sou João Guilherme Vaz Hilke, nascido aqui em Santa Clara em 1942. Estou com 82 anos hoje e mais uns meses. Então hoje eu lido só com planta de mandioca e venho às vezes inspecionar as coisas aí para ver se são meio chatas aí, né? Cresci lá na casa, lá em cima, onde era a morada do meu avô e ele era dono de uma vasta área de terra. Na divisão da herança, com 8 filhos, deu 500 hectares para cada um. E aí meu pai morreu em 51. Eu tinha 9 anos e a minha mãe, eles tinham 7 filhos de menor. Ela tinha a loja, antigamente o pai dela, então ela era uma pessoa muito instruída. Ela viuvou com 39 anos e ela nunca vendeu 1 hectare de terra. Naquele tempo não se gastava dinheiro como hoje, quando o filho tem 17, 18 anos já quer um carro novo. Ela conseguiu o primeiro carro dela com 508 hectares de terra quando fez 61 anos de idade. Com 17 anos, o agricultor começou a lida na própria lavoura. Aos 20 já tinha 1.400 porcos para engorda e em 1985 foi o maior produtor de leite da cooperativa na região. Ele conta que foi um funcionário limpando a terra com a retroescavadeira que sugeriu a ideia de abrir um balneário. Aí ele fez um açude
E aquele açude começou a juntar gente, minha Nossa Senhora, enchia. Aí eu comecei a botar laje de areia dentro, coloquei 1.600 lajes dentro. O pessoal vinha essa tardezinha, a água era vermelha de sujo, mas ninguém olhava. Ingresso não cobrava, eles davam, o pessoal dava assim o que queria, né? Aí depois os filhos então começaram a... Inclusive isso aqui é para ser aterrado para fazer acampamentos, né? O futuro, ao menos, é o plano dos guri aí, né? Para mim a paisagem mais bonita que tem no balneário é essa aqui, ó. Isso aí deve ser árvore de mais de 200, 300 anos, né? Eu fui muito destruidor quando veio a ganância da soja em 1968, 70 por aí. Aí eu destruí bastante mato. Aqui em Roda era puro mato, destruí tudo para plantar soja, como todo mundo fez na época, né? Naquele tempo tu precisava, vamos dizer, 10 hectares para colher 200 sacos de soja. Hoje em 10 hectares tu tem condições de colher 1.000 sacos, né? 800 sacos. Mas eu não sei se naquele tempo não sobrava o mesmo dinheiro que hoje. E aquele tempo era roupa que a gente usava, minha mãe então tinha lavoura de trigo, daí vinha o trigo em sacos de adubo. E aí, quando chegava o fim da planta, ela repartia para os 7 filhos. Tanto saco para ti, tanto para ti, tanto para ti, tá. Aí todos eles usavam roupa de saco de adubo. Era cueca, era calcinha, era tudo. Assim começou a minha vida, né? Levantar 2, 3 da madrugada, tomar 4 horas da madrugada, vamos dizer, tomava o chimarrão, quando clareava o dia, os bois já tinham comida e eu já pegava o arado e ia para a lavoura. Quando batia o sino, eu escutava lá na lavoura, né? Hoje, se tu disser para um rapaz, olha, hoje de noite tu tem que ir trabalhar com o trator, ele perde o serviço e vai embora, né? Eu tinha muitos carros, antigamente eu trocava de carro cada 2 anos, quando eu tinha lavoura, eu colhia 4, 5 mil sacos de soja, né? Mas aí eu com 50 anos de idade distribuía a minha terrinha para os filhos já. E aí já cada um tem a sua terrinha, o dia que eu bater a cacholeta, não tem uma palavra para falar sobre terra, cada um tem a sua. Aqui é um filho meu, o mais velho, ali mora outro. E uma filha é arquiteta, ela mora em Birubá, e a outra eu moro com ela, ou ela comigo, não sei porquê. Eu dei para eles, né? Essa morada aqui, então, é da filha mais nova agora. Tem 15 hectares aqui. A casa que o seu João mora hoje com a filha foi construída há quase um século. Na foto, o agricultor mostra a casa que tinha antes, onde o avô viveu e certa vez foi baleado. E pertinho da casa fica a horta, que é o passatempo mais frequente. Minha horta é tudo automático. Não precisa pegar. Aí cachorro não entra, nada entra aí sem. Aqui, ó. Isso veio da Alemanha, essa nova tecnologia aí, ó. Daí nunca o portão da horta está aberto, não é? Tá certo. Porque eu me lembro antigamente, quando a gente tinha galinha solta, a mãe gritava, oi, a horta aberta. Então isso aqui não acontece mais, né? Meus bisnetos, eu tenho 8 bisnetos. Eles vêm aqui, a brincadeira deles é essa aqui, eles se divertem com isso aí. Aqui então eu plantei 400 pés de rama, né, de mandioca, e aqui eu estou fazendo uma experiência, primeiro com variedade. Essa variedade escolhida de 6 ou 7 é essa aqui. Pode ver que lá é mais baixa, porque é outra variedade, já amarela também, né? Ela é plantada em 45 graus, ó, e já pode ver que está rachando o chão, ó. Outra coisa, um detalhe aqui, ó. Eu não deixo mais de 2 ramas em cada pé. Que eu, na minha burrice, se tiver 3, essa outra vai só tirar a força da raiz. Essa aqui é plantada de pé, mas daí ela não carrega muito. Mas aí eu fiz um talhos embaixo aqui, assim, ó. Experimentar fazer de cada lado, 2, 3 talhos, ele dá até 3, 4 raízes fora do fundo do pé. Aí bota a terra boa embaixo e a mais ruim em cima, faz um camaleão e cuida, né? Então dá um rendimento muito alto. Eu tirei 3 anos atrás aqui de 24 pés que eu escolhi. De 78 pés, escolhi 24. Deu 24 pés, deu 164 quilos de mandioca descascada. O agricultor conta que vende apenas a mandioca e o restante dos cultivos é para consumo da família.
Mas tem alguns segredos na hora do cultivo. Um deles foi o plantio de 60 pés de roseiras para o controle de formigas cortadeiras na horta protegida. Outro detalhe está no manejo do solo. Aqui eu estou com a terra pronta para... Eu deixo ela pronta muito antes de plantar, né? Porque senão não funciona. Chegar, não, porque hoje choveu, nós estamos aqui na horta, não. Horta, se tem um dia que não pode entrar na horta, é dia de chuva. Tem que preparar ela quando é seco. Aqui tem esterco por cima, ó, esterco líquido. E nem é bom como agora mexer a terra e chover em cima. O adubo ele tem que descansar e eu deixo descansar em latas por 2, 3 meses. Aí eu faço ele bem líquido e despejo por cima. E o capim de qualquer lado, de esquerda, de direita. Diz que a enxada vai muito mal para a coluna, mas eu não me importo. Eu acho que estar sentado cuspindo no chão por aí é muito pior. Né? Incomodando o cílio, né? A horta do seu João não é apenas um espaço de cultivo, mas também um laboratório de experiências. Ele conta que já conseguiu colher 500 quilos de mandioca em menos de 300 metros quadrados e que cuidar a fase da lua é muito importante na hora do plantio. Ó, esse aqui, vou trazer aqui, que meu problema era arrancar mandioca. Arrancar mandioca, o resto é fácil, né? Aí eu construí isso aqui, ó. Eu pego essa corrente, amarro embaixo no pé, aqui a corrente, ó. Vamos fazer de conta que é um pé de mandioca aqui, ó. Aqui então eu engato a corrente e daí vai aqui, ó. Ó. Vem o pé de mandioca para cima. Bem fácil. Isso aí arranca um pé, só muda ele em cima do outro, ó. Em 2 minutos arranca. Eu botei na cabeça, eu via no celular aqueles arrancadores que fazem dele. Mas daí tem que forcejar igual, né? E esse aqui não, fica subindo, fica cantando e vou arrancando. E lembra do trabalho no cemitério que falamos lá no começo? Localizado cerca de 3 quilômetros da casa do agricultor, o lugar é considerado pela comunidade um ponto turístico. Há 17 anos, o seu João se voluntariou para fazer a administração do espaço, que hoje conta até com uma área de preservação ambiental de 400 metros quadrados. Em 1980, eu fui presidente dessa comunidade aqui, Comunidade Evangélica Confissão Luterana. A primeira coisa que eu fiz foi fazer alinhamento de cemitério. E aí começou, isso aqui já estava feito, isso aqui foi feito depois, vamos entrando. E aí deu, quando dava tormenta, nós chegamos a tirar flor de cima de um poste de luz ali uma vez. Porque a tormenta entrava aqui, levava naquele canto, e lá na terra, lá embaixo, caía flores, né? Daí eu disse, não, um dia eu vou fazer vasos ecológicos. Então, o começo do vaso ecológico, que eu não sabia nem como começar, né? Inventei assim, vou fazer, tá? Aí foi nesse túmulo aqui. Era um amigo muito bom meu, seu Bruno Orbach. Ele fez vaso com esse furo aqui, ó. Mas não bem feito, assim, como esse aqui, né? E eu copiei aquilo. Inclusive aqui, ó, se tu quer trocar uma flor, tu precisa tirar pedra, precisa botar brita, precisa firmar, precisa entortar embaixo. Aqui não. Aqui tu chega aqui, ó. Ó. Tirou a flor velha, né? Quer colocar a nova? Chega aqui. Ó. Deu meio minuto, não entra mosca, não entra água, não dá, o vento não vira. Isso aqui tudo eu fiz mais aqui, porque o nosso cemitério é de uma parte para cá, o evangélico, o luterano é para lá, nós vamos lá logo. Então nos 2 cemitérios eu fiz mais de 700 vasos. Comprava vazio e fazia isso aqui, ó. Aqui tem areia dentro e aqui isso aqui, é concreto. E embaixo, então, ou é fechado com uma pedra ou é concreto também. Com a ajuda da comunidade, seu João remodelou completamente o cemitério, aproveitando melhor o espaço, transformando túmulos mais antigos em um memorial. Daí eu olhei aqui, ó. Nós estamos aqui com 1898. O primeiro enterro aqui. E ele, segundo os mais antigos falavam, ele foi uma criança de 2 anos. Ela foi sepultada
onde tinha caído um pinheiro antigamente, que o chão era bem mole, né? E ali então fizeram a sepultura para essa criança. Achei a cruz no chão e me chamou a atenção e coloquei em primeiro lugar em cima aqui, né? Aos 82 anos, seu João segue ativo e envolvido na vida comunitária. A idade trouxe ainda mais sabedoria, que ele faz questão de compartilhar. Eu acho que não adianta dar o passo maior do que pode, né? Então, isso eu fazia muito na minha vida de mais jovem, eu dava um passo muito grande. Então eu sempre dizia, agora eu sempre digo para eles, olha, cuidado, primeiro, né? Que sempre tem os imprevistos, né? E daqui a pouquinho a repercussão do Top 10 2023 que acabou entrando no ranking de 2024. A história que comoveu a todos, eternizada na estátua. Já já a gente vai rever esta reportagem especial. Quem é agricultor já sabe, não dá para contar apenas com a sorte. Os seguros agrícolas são as ferramentas para colocar tranquilamente a sua cabeça no travesseiro e focar no que realmente importa, o planejamento da safra. E não é apenas para as plantas ou rebanho. Casa, trator e implemento agrícola também contam com linhas específicas de contratação e com o valor bem em conta. Proteja a sua safra e seu futuro. Quer saber mais? Entre em contato com a Catena Seguros. Não deixe a sorte decidir. Escolha a segurança. Não conte apenas com a sorte. Invista na sua tranquilidade. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Este é um feito inédito na história do Vale Agrícola. Pela primeira vez, o mesmo assunto da reportagem entra por 2 anos seguidos no nosso ranking e na mesma posição. Depois da reportagem com as visitas do Branco ao cemitério, que já tinha emocionado muita gente, a entrega da estátua também comoveu. Olha só. O negócio é perigoso, mas acabamos de chegar aqui em Júlio de Castilhos, onde a gente começa a contar essa história do que temos aprontado nos últimos tempos. Eu um pouquinho, ele um pouquinho mais. Saiu um bicho diferente por aí. Saiu. Branco. Me inspirou muito a fazer. Como é que foi? Eu mandei uma mensagem, né, perguntando se, por acaso, ele conseguiria colocar essa história em uma estátua, e foi uma coisa que te pegou também, né? Pegou, porque a história é muito bonita. Quando você manda a mensagem para Giselda, aí eu disse, como vi a história dele, né? Eu disse, pô, isso aí merece ser documentado, né? Uma obra, que é muito emocionante a história do... Agora vamos ver como ficou? Consegue buscar? Claro. Quanto tempo você levou para fazer? 8 horas. Aqui ele é descontado, né? Ele vai... Imagina, trabalha com essas pedras gigantes aí em pouco tempo. Então, a gente mandou algumas fotos pro Rogério e ele ficou incumbido de transformar isso numa estátua bem parecida com o tamanho real do Branco, né? Tamanho real. Todas as medidas dele estão
quando você mandou lá, tem 61 até aqui, quase 60 até aqui, a largura também, tá? Toda a posição que ele estava, quando ele sentava quando eu vi lá no vídeo, olhando o olho fechado, tremendo, parecia que ele estava chorando, velando, né? Foi muito, muito bom fazer, porque mexeu um pouco com a emoção, né? Você tem muito essa conexão com a natureza, conexão com os animais, né? E isso é uma coisa inexplicável, que a gente pode dizer é isso. O animal é puro. O animal não conta mentiras, não disfarça. Ele isso aqui dele é um ato de amor, né? Dá para simplificar assim. Branco, agora você vai ao seu destino final. Perto do seu querido dono, vamos dizer que seja o seu amor na sua vida. Você vai ficar lá. Provavelmente você já está com ele em espírito. Agora que eu vi como é pesado. É de pedra, né? Isso aqui deve ter uns 40 quilos. Repara só quem tá chegando no cemitério de volta. Que coisa linda. Meu Deus do céu, não. Tá louca. Não. Tá louca. Ficou parecido? Ficou sim, ficou. É o nosso branco. Ai, meu Deus. Pra quem não sabe, a gente mandou as medidas certinho pro Rogério, até do comprimento do focinho. E ele fez o olhinho bem fechadinho, do jeito que ele olhava pro seu Ademar no túmulo, né? Ai, a gente fica muito emocionada, né, Aline? Não, olha só. Oh, meu Deus, parece que ele tá de volta, né? Parece que ele tá de volta, né? Meu Deus do céu. Querido, né? Meu Deus. Muito lindo. Olha, eu digo assim, olha, que Deus retribua em dobro, no triplo, tudo que tu tá fazendo, né? Porque... eu espero, assim, de coração que isso inspire as pessoas, porque a humanidade, ela tá muito corrompida, eu posso dizer assim, mas a gente tem que acreditar no bem, a gente tem que acreditar nas coisas boas. E o que aconteceu aqui, ela não é nada diferente de algo divino. Quando não tem explicação, é só isso que a gente pode dizer, né? Dona Clay também emocionada, né? Olha só. Meu Deus do céu. Ficou muito lindo, né? Muito. Ficou show, meu Deus do céu. Agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma caixinha de vidro, bem bonitinha, até mesmo para preservar, né? Essa estátua linda que o Rogério fez. E agora todo mundo que passar aqui pelo Sampainho vai se lembrar desse ato, né? Vai se lembrar dessa história que não pode ser esquecida, né? Com certeza não, né? Obrigada. E nem a Aline, né? A Aline jamais vai ser esquecida por tudo que ela fez, né? Porque não foi só uma reportagem, né? Aqui ela envolveu sentimento também, né? A gente percebe, né? Acho que fica para toda a vida agora. Com certeza, com certeza. E eu também vou visitar várias vezes esse lugar aqui. Sempre será muito bem-vinda, né? Obrigada. Com certeza, né? Obrigada. A gente jamais esquece um ato desses, né, Aline? E nem eu esqueço do fundo o carinho. do coração, eu agradeço em nome de toda a nossa família, né? Obrigada. Pelo que tu fez aqui, né? Obrigada. Linda. Essa foi realmente uma história que impactou muito. E aconteceu o seguinte, a gente não podia deixar essa estátua apenas em cima do túmulo. Então a gente começou a orçar com várias empresas para fazer uma estrutura de ferro e vidro, porque se qualquer pessoa se apoiasse em cima da estátua ia acabar quebrando.
Por enquanto, a estátua ainda não está no túmulo do seu Adhemar, mas isso deve acontecer em breve. Se você quiser ajudar a gente com algum valor para custear esta estrutura e que a estátua vá o quanto antes lá para o cemitério, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp que a gente passa as informações. E daqui a pouquinho tem mais. Tem a colheita da maçã e o Eduardo vai ensinar a fazer uma torta de cebola. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil. Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar, quem gera energia, economiza de verdade. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. E agora a gente destaca a colheita da maçã no Rio Grande do Sul. O trabalho segue a todo vapor. Nestas imagens é possível ver a colheita em pomares do município de Vacaria, uma das principais regiões produtoras do estado. O João, que é consultor técnico em várias propriedades do município, explica que o inverno com poucas horas de frio impacta na produção desta safra. Então foi um ano muito desafiador do ponto de vista para a produção. Já o ano anterior também já foi um ano difícil, né? Com muita chuva, muita pressão de especialmente doenças. Então tem sido 2 safras desafiadoras. Então é um ano de uma safra assim, não tão grande, não chega a ser uma safra normal, mas uma safra um pouco melhor que o do ano passado, com mais qualidade. Esta é a maçã gala, uma das preferidas dos consumidores, não apenas pela aparência, mas também pelo sabor. E este deve ser um dos pontos positivos da temporada. O sabor da fruta é dado pelas condições durante o ciclo. Esse ano nós temos a condição de ter uma fruta muito saborosa, com um bom teor de açúcar e equilíbrio de acidez. No ano passado essa fruta não foi tão saborosa e devido às chuvas também não se comportou tão bem em Câmara. Mas esse ano nós vamos ter uma safra com muito boa qualidade e isso é muito bom para o produtor e para o consumidor. E agora tem receita direto aqui do Chalé Vale Agrícola, torta de cebola. Hoje eu estou aqui em Aurora, que é uma das cidades que faz parte da região da cebola em Santa Catarina, das capitais da cebola então. E eu estou aqui com cebolas lindas para fazer uma receita bem legal para vocês. Faremos uma tartatã, que é uma torta invertida de cebolas. A massa é um folhado básico, não é feita com camadas de gordura e farinha. Ela fica com pedaços de manteiga na massa. É uma massa bem resistente e elástica, que vai servir bem para cobrir a nossa forma. As cebolas vão ficar para depois. A gente vai começar fazendo a massa, que vai descansar pelo menos 1 hora na geladeira. Tenho farinha com açúcar, manteiga caseira daqui mesmo e água gelada. Vou começar cortando a manteiga em cubos. Pode fazer na batedeira ou no processador, ou na mão também, mas no processador, na batedeira é melhor. Aqui tem açúcar e farinha de trigo, não precisa ser uma farinha forte, pode ser uma farinha tradicional, a gente não quer muito glúten desenvolvido nela. A gente vai fazer uma espécie de farofa mais grosseira. E os pedaços de manteiga eles ficam assim, ó, inteiros ainda.
Ainda tem um pedacinho de manteiga que não incorporou. E agora o segredo da receita é cuidar com o ponto da massa. A gente não pode bater demais, não queremos que vire uma pasta, um pâté sablé. A gente quer uma massa com pedaços de gordura. Vai água gelada. E aí eu vou pulsar essa massa. Aí a gente coloca no pacotinho de vácuo ou pacotinho de freezer. Gosto de usar o pacotinho que a gente faz assim. Aí você consegue ver aqui, ó, que tem pedaços de gordura no meio ainda que não foram bem misturados. Essa é a ideia mesmo. E aí vai para geladeira, 1 hora pelo menos, até a gente abrir. Então vamos dar continuidade à nossa receita de tartatin, que é uma tradição francesa, geralmente feita com maçã, né? A gente vai fazer com a cebola. Ela não vai ser totalmente doce nem totalmente salgada. A gente vai tirar as pontinhas da cebola, tirar a casca, só a primeira casca. E eu vou usar uma mistura de cebolas brancas e roxas aqui. Terminamos de cascar a cebola e não joga fora essa casca aqui. Essa casca você pode fazer um tempero sabor cebola desidratando elas, ou usar para tingir tecido, principalmente a cebola roxa, que tem uma cor bem legal. Isso aqui é bastante útil. Todo o sabor de cebola de industrial, se não for sabor artificial, ele é feito com a casca da cebola desidratada. Esse aqui tem muito sabor de cebola. Se for fazer caldo para risoto ou qualquer caldo para fazer molho, dá para usar também, vai trazer bastante sabor de cebola, só que tem o problema que vai trazer cor. Se você quer um caldo claro, por exemplo, fazer um fundo, alguma coisa assim, a cebola vai trazer uma cor escura. É o que vai tingir um tecido de roxo ou de dourado. Fica a dica. Cortamos as cebolas ao meio, um pouco de manteiga na panela, a gente vai distribuir as cebolas. E vamos tentar fazer um mosaico para ficar bonito depois do empratamento. Colocamos cebolas brancas, roxas, de tamanhos variados. A gente vai refogar ela em baixa temperatura. Depois a gente tampa para ela dar uma amolecida. E assim que ela estiver caramelizando, a gente vai usar um pouco de melado, para trazer um dulçor bem legal para a cebola. Eu cobri as frestas com a cebola picada. E a gente vai colocar um pouco de manteiga, um salzinho também. E aqui tem um pouco de tomilho fresco. Esse a gente vai tirar as folhinhas. Isso traz um cheiro, o tomilho nasceu para casar com a cebola, é muito bom. Lembrando que fogo baixo e agora a tampa para a cebola dar uma suada. Um pouquinho de melado para trazer um dulçor. Também dá para colocar mascavo, açúcar comum, até mel às vezes. Mas eu acho que o melado combina tanto com a cebola que não tem comparação. A gente vai colocar um plástico sobre a bancada e aí abrir a massa bem fininha. E a gente vai usar essa massa para cobrir a nossa torta. Assim fazer a tatin, que é a torta invertida. A massa gelada está aqui, um pouco de farinha desse lado, um pouco de farinha aqui. E aí, com o auxílio de um rolo artesanal feito por um senhorzinho, a gente vai abrir e deixar com aproximadamente 1 centímetro de espessura. Uma massinha mais grossa mesmo, não tão fina. E agora a gente vai cobrir a nossa tartatin de cebolas com a massa. E as cebolas já foram refogadas e cozidas com a adição do melado. Pega aqui a massa e cobre a torta inteira. Depois a gente recorta as bordas aqui.
plástico. Não precisa fazer muito detalhe nessa massa, porque assim que a torta estiver assada, a gente vai virar ela no prato e essa massa aqui vai ser o fundo da torta e a cebola vai ser o topo. Não precisa passar gema também. Forno a 180 graus por 25 a 30 minutos. Agora é a hora da verdade. A gente desenforma quente porque tem bastante açúcar melado, o açúcar da cebola. Se a gente não desenformar quente, a cebola vai ficar grudada e aí a gente vai ter um problema de uma massa de um lado e a cebola do outro. A massa ela pode dar uma grudadinha no lado, a gente usou a panela de ferro, então é só passar uma faca aqui. É isso aí. Boas essas panelas de ferro, hein? E essa é a nossa tartatã com cebolas aqui de Aurora. Tem cebola roxa, tem cebola branca. Essa massa é uma delícia. Eu poderia comer ela pura, mas com cebola fica muito melhor. Quando eu era moleque, eu tentava fazer umas receitas malucas e eu lembro que uma vez eu tentei fazer uma receita de doce de cebola. Só coloquei açúcar, caramelizei, botei cebola, ficou horrível. Mas dessa vez acho que a gente acertou. Agora vamos experimentar então. É uma torta que não é nem uma torta doce, nem uma torta salgada, porque a cebola a gente costuma usar, lógico, com pratos salgados. É raro ver cebola em alguma coisa doce. Mas aqui ela tem um toque salgado e também tem a finalização de melado. Então ela tá entre o agridoce ali, uma torta mista, que vai bem com queijo brie, com figo, tanto numa sobremesa quanto no prato salgado. Muito legal. E o melhor de tudo é que é feito com produtos aqui da nossa terra. Tem a cebola de Aurora, a manteiga aqui da fazenda e fica esse espetáculo aqui. Vocês precisam experimentar. É muito simples de fazer. Tem umas dicasinhas ali na técnica que a gente coloca lá na descrição do vídeo, mas é perfeito. Se você fizer esta receita, marca a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial. Lembrando que dá para fazer com vários recheios, é só soltar a criatividade. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais!